Graças. Olá, pessoal, muito bom dia. Adriana Silveira falando aqui, junto com a Sirlene, essa deusa linda aqui, que trabalha com frequências, que trabalha, né, com método Coral Hertz, que me atrapalha até para falar. Mas, bota na cabecinha de vocês, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre frequência, né? Eu entendi que é muito importante, gente. Nós estamos sempre entendendo um pouquinho mais a cada dia, para nos conectarmos com o nosso eu superior, para a gente ficar em paz, com a nossa calma. Né? A Silene desenvolveu um método, né, que ela vai explicar para a gente e também vai explicar como é que funciona, né, dentro desse sistema dela e também como que é as frequências, né? Como que é isso, né, Silene? Então, te apresenta, minha querida, aí e fale sobre esse método, né? Que eu também depois vai dar um pouquinho da minha experiência, porque é muito importante as pessoas conhecerem esse método e também se conectarem, né, com essa energia da alta frequência, né? E amanhã a gente vai estar falando, gente, já vou adiantar aqui, já vou dar spoiler. Amanhã, às 10 horas, vamos estar no Instagram, né? É @adriana.axis, com 262S, e @Sirlene Correia Consteladora. Nós vamos estar juntas para falar um pouco mais sobre vibração. Hoje vamos falar sobre frequência, amanhã sobre vibração. E vamos estar aí falando para você como você pode ficar cada vez melhor, se sentindo em paz, se sentindo inteiro, né, com a sua alma, né? Acho que é uma reintegração de alma, né? Silene, seja muito bem-vinda aqui. É um horário diferente, mas aí já temos algumas pessoas e eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter um monte de gente aí nos assistindo. Pode falar. Fica à vontade. Muito obrigada, essa deusa aí das lives, essa mulher está em todas, todos os dias aí ela se dispõe a contribuir, a levar informação, levar conhecimento. Isso é a frequência da abundância, né? Quando a gente entrega, a gente está entregando uma frequência de comunicação, uma frequência de abundância, uma frequência de transformação. Então, eu sou Silene Correia, eu sou consteladora familiar, e a constelação é interessante, que depois eu vou falar um pouquinho sobre as frequências dentro da constelação, né? Como que a gente atua dentro de uma constelação. Tudo na vida é frequência. Tudo. É igual um rádio, é igual a sintonia do Wi-Fi, é igual a sintonia do canal de televisão. Tudo funciona através de frequência. E aí as pessoas às vezes falam assim, poxa vida, eu tenho um namorado tóxico, um namorado terrível, eu tenho um pai tóxico, um pai terrível, uma mãe tóxica, uma mãe terrível, ou um amigo, ou um trabalho. Seja o que você acha que é ruim, eu pergunto a você, que frequência que você está na mesma sintonia e está ouvindo, está conectado nessa frequência. Porque frequência é vibração, né? A frequência é aquilo que eu emito. Eu emito uma frequência, ela vibra, né? Ela tem aí um campo vibracional, que nós vamos falar amanhã, mas aqui nós estamos falando de frequência. A pergunta é, o que você hoje está atraindo? É a frequência que você está vivendo. Como que a gente muda isso? Pois a Adriana vai falar das ferramentas frequenciais que ela trabalha, mas aqui eu já vou trazendo para você. É possível você mudar as suas frequências. Elas exigem de você uma autopercepção e um autoconhecimento, né? Como que eu vou saber que frequência que eu estou vibrando, que frequência que eu estou atraindo? Primeiro, você mensura pelos seus resultados hoje, né? Mensura pelo seu ciclo de amizade hoje, pelas pessoas que estão aí com você hoje, você já sabe as frequências que você está vibrando, né? São as frequências que você está atraindo. Então, é importante você entender que você é totalmente responsável por tudo aquilo que te acontece. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou responsável pela dívida, ou pelo assalto, ou pelo roubo, ou
pelo estupro que eu recebi, ou pela a coisa errada que fizeram comigo, sinto te dizer, sim, você é responsável. Por que você é responsável? Porque só você muda, né? Ninguém come por você, ninguém vai ao banheiro por você, ninguém sofre dor por você, porque você é o único ser responsável de alterar essas frequências, não é mesmo, Adriana? Sim, com certeza. Deixa eu só dar um oi pro pessoal aqui, ó. Kelly entrou, Lourdes, Genaro, Abel, minha querida aluna, Kelly também é minha aluna querida, a Gessione também, minha aluna, Rosane Rodrigues, o Felipe Silva, seja bem-vindo, Felipe, a Gessione, ó, uma semana abençoada, a Aide Cristina, seja bem-vinda, aqui a Rosane. Gente, sejam muito bem-vindos aqui, com certeza, minha querida. E eu sempre falo isso para as pessoas, e aí é aquela frase que eu uso, que nós usamos aqui no Sul: cai os butiá do bolso, amiga. Aqui a gente usa muito, ó, caiu os butiá do bolso. Se caiu teus butiá do bolso, tu já tá no caminho certo, né? Por quê? Porque é isso, gente, né? Tudo nós somos responsáveis. E assim, ó, é importante a gente acolher essa informação com muito amor. Tá? Isso é muito importante, porque, Adriana, eu fui responsável por aquele assalto, sim, né? A ressonância que você entrou, você baixou a tua vibração a tal ponto, né? Você baixou a sua frequência a tal ponto que você se conectou com aquela pessoa, com aquele estuprador, com aquele, né, assaltante, com aquela pessoa que te fez mal, com aquela pessoa que falou mal de ti, aquela pessoa que te demitiu. Mas inconscientemente, ninguém faz isso consciente. E isso é muito importante a gente acolher, né, Sirlene? Você sabe que você falou uma coisa importante. Como que a gente entende que a gente que atraiu isso, né? Eu não sei se você sabe, eu fui muito molestada na infância, tive muitos problemas de abuso, e hoje, adulta, responsável, eu entendo que isso foi necessário para eu me tornasse quem eu sou. Por quê? Porque isso me fez estudar sobre as consequências do abuso, isso me fez estudar sobre quais dinâmicas eu atraio ou eu sinto, ou quais comportamentos estão em mim através do abuso. Porque o abuso, infelizmente, é uma coisa muito comum, não é normal, mas é comum. Muitas pessoas já sofreram abusos ou molestações, muitas mulheres, inclusive em homens. Então, através da minha própria experiência, da minha própria dor, me motivou a ser quem eu sou. Como que eu vou excluir isso? Como que eu vou dizer que o abuso foi a pior coisa da minha vida? Como que eu vou odiar os meus abusadores? Eu estarei sendo ingrata, né? Aí você vai dizer, mas Sirlene, como que você pode ser grata a tudo isso de ruim que te aconteceu? Sim, eu posso ser, porque eu compreendi que aquilo eu vibrava, porque existia um contexto familiar dentro de toda a história da minha família, que todos que vieram antes de mim fecharam os olhos, os ouvidos e a boca. Então, ninguém queria falar sobre isso, porque é uma coisa que dói, né? E aí, dentro da minha trajetória, dentro do meu caminho de evolução, eu entendi que isso era uma coisa muito profunda em mim. Por quê? Abusos mudam a frequência com dinheiro, mudam a frequência com relacionamento, mudam a sua frequência com culpa, mudam a sua frequência com a maternidade. Então, abusos mexem na estrutura da mulher. E aí eu queria uma explicação de que por que eu era tão desafiadora. E aí eu consegui entender, compreender e entendi que toda a minha experiência eu posso cuidar hoje dos clientes, das pessoas que chegam a mim. E como que eu consegui observar essa minha habilidade ou essa minha postura de acolhimento? Através da dor. Então, quando eu tenho esse olhar de amor, esse olhar de compreensão e entendimento de que as coisas ruins fazem parte, eu mudo a frequência. Se eu não tomo a compreensão, eu continuo atraindo aquela situação difícil, que foi o que aconteceu com muitos membros
do meu sistema familiar. Eles não tomaram compreensão e isso, de alguma forma, continuou se fazendo presente. E a partir de mim, eu pude aprender, tomar essa compreensão, mudar essa frequência de atração de abuso para que eu hoje pudesse ser quem eu sou. Então, a frequência, quando você toma consciência do que, o porquê e como você está vibrando isso e no que isso altera o seu comportamento, você pode decidir, desejar se você quer mudar ou não. Então, a partir disso, a gente se torna uma pessoa melhor. Todas as coisas desafiadoras têm um aprendizado. Quando eu incluo o aprendizado e, de fato, aprendo, né, eu libero aquela frequência. Como eu digo, né? Quando a gente passa de fase, né? Eu entendo a vida como um game. Embora eu não jogue videogame, mas eu entendo como um game. Gente, se tu não aprender, tu fica preso numa fase. Acho que a melhor forma de entender a vida e entender essas frequências é isso, tá? Eu sempre digo isso para minhas alunas, ó. Conhecimento é poder, né? E quando eu conheço algo, aí eu, né, internalizo aquilo e passo a viver aquilo diferente, o que acontece, né? Eu começo a ter sabedoria, eu começo a elevar a minha frequência. E uma coisa que foi muito legal, eu fiz um curso agora esse fim de semana com o Rodrigo Romo, né, de cura quântica estelar. Foram vários insights, várias coisas lindas, mas uma coisa que foi muito legal que ele disse, que é óbvio, mas a gente não se dá conta, gente. Né? Todos nós buscamos um salvador, né? Todos nós buscamos um salvador. Queremos a elevação. Só que aí o Rodrigo disse o seguinte, gente, não é nada que tem que descer, é a gente que tem que subir. Então, eu achei uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito efetiva da gente compreender, né? Por que a gente sofre tanto? Porque a gente não sobe, porque a gente não eleva a nossa frequência, porque a gente não consegue essa conexão com o Criador, entende? Não é o Criador que desce para nos dar compreensão, é nós que precisamos entender e buscar ferramentas, né, dentro desse processo para subir. E eu achei muito legal isso, simples, óbvio, mas quem é que pensa sobre isso? Né? Às vezes a gente não... E eu me lembro que, eu fiquei assim, realmente, o mestre somos nós somos mestres de nós mesmos. E quando a gente toma essa autonomia de ser mestre de si mesmo, a gente eleva a nossa frequência, porque a gente passa a acreditar em nós, não é, Sirlene? Você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Quando eu tenho conhecimento, eu tenho o poder, né? E o que é o poder? Eu tenho o poder de escolher. Sim. Eu tenho o poder de escolher se eu desejo essa autocura, eu desejo soltar a dor ou eu desejo me manter vítima da dor, né? Eu tinha duas escolhas com toda essa história de abuso. Ou eu aprendia e saía daquele vitimismo, né? Ó, pobre de mim, eu fui abusada, tenha dó de mim, né? Eu tinha essa escolha. E aí, eu tinha esse poder. Ou eu pegava tudo isso e aprendi. O que eu aprendi com isso? E aí eu internalizei isso, aprendi e ajudo outras pessoas a se libertar disso, né? Porque isso é uma dor extremamente profunda na alma. E é interessante que eu falava sobre abuso. Porque tem gente que não consegue nem falar, né? Começa a falar, já trava, começa a chorar. Eu nunca tive problema em falar que eu tinha sido abusada. Então, para mim, eu achava que já estava resolvido. E quando, dentro das dinâmicas sistêmicas, dentro dessa questão de frequência, dentro desse aprofundar, dentro de mim mesma, né? É que você falou, o mestre está aqui. Dentro de eu aprofundar, dentro da minha cura, da minha percepção, das minhas sombras, eu percebi que eu tinha muito trauma ainda, muito problema ainda, que me travava na área financeira, me travava na área de relacionamento, me travava na maternidade, e aí eu fui tratando cada um desses traumas, cada um desses dores, e aí eu parei de vibrar nessa frequência, né? A frequência do sofrimento, da vítima, da pessoa que é coitada, né?
é uma dor profunda. Então, hoje eu compreendo, acolho, entendo. A vergonha, né? A frequência mais baixa que tem, da vergonha, porque a gente, conscientemente, a gente não sente a vergonha, mas ela tá ali e tá nos levando para baixo, gente. Eu digo, é que nem umas amarras, né? É que nem umas. A gente fica ali, ó, sendo puxado para baixo por essas âncoras que a gente fica sendo levada. Seja bem-vinda, Karina. Chegou aqui a Cristina, a Adriana, a Aide, sejam todas bem-vindas aí. Gente, eu sempre digo, a nossa parte a gente está fazendo, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês, curtindo, compartilhando essa live, que pode ajudar alguém, tá? Na descrição desse vídeo tem um grupo ali, que é um grupo onde a gente vai estar fazendo essa semana um curso gratuito sobre proteção. Depois também lá eu vou disponibilizar outro link, que é o da Sirlene também, que é o da Além da Constelação, que ela tem um grupo lindo, que toda segunda-feira, hoje tem constelação, né? Às 19h30. Gente, participem, né? Para quem quer participar é gratuito, né? Só quem for constelar, que aí fala com a Sirlene. Então, gente, olha quanta coisa bacana está sendo feita. Você não pode dizer que você não está tendo ajuda, não é verdade, Sirlene? A gente está fazendo o nosso melhor sempre para ajudar vocês. Essa semana vai ser 21 dias comigo, às 6 da manhã, eu vou estar levantando, dando conteúdo, uma técnica, meditação, né? E também ajudando. Cada dia vai ser um tema que eu vou trabalhar dentro da proteção, como você olha para se proteger. Porque o que eu entendi dentro desse processo? Por que a gente deixa a nossa vibração baixa? Porque a gente não se protege, na verdade. Mas tem outras coisas, gente. Só se proteger não adianta. Mas, começando pela proteção, você começa a elevar a tua vibração para ter, né, recursos financeiros para fazer outros processos para poder realmente buscar, né, essa melhoria. E eu quero que você fale um pouquinho aí da constelação e do método Corey. Fala aí para nós. Ó, Arlete, seja bem-vinda. A Fabiana entrou aqui também. Seja bem-vinda a todas. Aqui, né? Todos que entram estão na frequência da busca da cura. Porque se você está frequenciando nessa busca, você é um buscador da cura. Então, não deixe de continuar. A Adriana está toda semana fazendo aí lives. Agora vai começar um curso maravilhoso, dispondo do tempo dela. Ela podia estar dormindo às 6 horas da manhã, mas ela está aqui te entregando. Então, hoje, com a tecnologia, hoje com esse mundo globalizado, de inclusão, ninguém mais hoje tem a desculpa de dizer, eu não sabia, né? Porque o conhecimento está aí, a responsabilidade aumenta, porque quanto mais demanda, quanto mais possibilidades de conhecimento, mais o peso da minha responsabilidade cai sobre mim, né? Porque hoje o Google, a internet, a Adriana está aqui fazendo um projeto lindo, então vocês precisam tomar consciência da responsabilidade de quem busca somos nós, né? É o que você falou, somos nós que elevamos, né? Não é Deus que tem que descer aqui na Terra e salvar todo mundo, gente. Isso é uma ilusão. Nós é que precisamos ser buscadores, nos elevar, mudar a frequência vibracional, mudar o seu conhecimento, ter uma chavinha aqui na mente que a gente muda, né? Então, você precisa tomar consciência. E a chavinha é a consciência, faz um download. Quando você, por exemplo, você falou aí interessante, né? Que você ouviu uma frase simples, que você já sabia, mas te bateu a consciência, virou uma chave dentro. Isso é tomar consciência, né, Adriana? Sim. Então, às vezes, por isso que eu falo para as pessoas, participem das constelações, ela é gratuita. A cada sessão de constelação, você pode tomar consciência de alguma coisa que depende. Você já sabe, já te falaram, mas você não, aquela ficha não caiu ainda. O orelhão, a Adriana é do meu tempo de orelhão, né, Adriana? Fica na fila, esperando para poder fazer uma ligação. Verdade, a gente ficava na fila escutando toda a conversa do outro. E aí, quando caía a ficha, a ficha era comida, né? Quando a pessoa falava alô,
a ficha caía. A gente tinha não sei quantos segundos, eu não lembro, mas a ficha caía, tal, você falava 2 minutos, caía a ficha. Ou seja, você tomou uma consciência, caiu uma ficha. E aí, se você tem mais fichas, você vai tomando mais consciência, você vai falando, recebendo a informação. Então, tomar consciência, né, numa linguagem simples, é cair a ficha. Então, por isso que às vezes a gente precisa ouvir a mesma coisa várias vezes, porque às vezes a linha estava ocupada. Exatamente. E a ficha não caía. Então, às vezes, a sua frequência não está sintonizada e a ficha não cai. Não cai. E, gente, outra coisa que é importante a gente entender também, né? Dentro dessa questão de frequência também. Onde que tá? Amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso com o nosso coração. Mas eu quero trazer para vocês já uma reflexão sobre o nosso coração. Qual é o nosso principal centro de força onde tudo acontece, né? O coração, ele equilibra a frequência. E aonde que a gente guarda a mágoa, a tristeza, a culpa, a vergonha, a raiva? É dentro desse coraçãozinho. Então, uma das coisas que é importante a gente entender, dentro desse processo também, que a gente precisa ressignificar, é limpar o nosso coração, né? No sentido de a gente buscar esse entendimento para poder, né, acalmar, né? Porque o que a gente tem que fazer para ter paz é estar com o nosso coração em paz, não é? Não é ali que começa o nosso tudo, e a frequência está muito ligada ao nosso coração. Isso é importante a gente entender, e a constelação traz isso, né? O método que a Sirlene faz também, que é o Coral Hearts também, vai estar te ajudando a entrar nesse processo também. Então, isso é muito importante, gente, ó. Ó, a Fabiana botou aqui, ó. Um constelador me falou que se eu ficar participando desses grupos de graça de constelação, alguma hora vai dar errado, porque eu estou recebendo e não doando, só recebendo, gratuito. Isso faz sentido? Ah, Silene, isso é para ti. Eu sei responder, mas é tão absurdo. Veja bem, isso tem várias possibilidades de você olhar. Quando alguém está disponibilizando algo de graça, como eu estou dando uma oportunidade, você precisa levar uma troca, como tudo na vida. Por exemplo, qual que é a troca da Adriana fazer o trabalho dela? Ela solicita que vocês divulguem, que vocês curtam e compartilham, porque ela está fazendo algo de graça. E o que você devolve de graça? Compartilhando, curtindo e levando a mensagem para outras pessoas. Adiante. Isso está na troca do equilíbrio. Agora, se você é uma pessoa que fica ali só sugando das constelações, só se aproveitando das oportunidades, porque é de graça aqui, tem muita gente que tem esse comportamento. Acha que só pega de graça aqui, pegar de graça aqui, só vai aonde é de graça. Por quê? Porque não tem coragem de fazer a troca do investir, não compartilha, não divulga, não leva aquele conhecimento adiante, não pratica o conhecimento. Sim, você vai ficar com culpa. E aí você vai travar, porque você não está devolvendo. Sabe o que vai acontecer com você? Uma pessoa que fica só sugando, vai chegar um momento que ela vai se afastar. Por quê? Por causa da lei do equilíbrio. Dar e receber. Você está recebendo conhecimento. O que você está devolvendo? Você está divulgando? Você está compartilhando? Você está praticando? Você está ajudando outras pessoas com esse conhecimento? O conhecimento, da mesma forma que ele chegou a você de graça, ele precisa avançar. Então, os profissionais que dão... Isso é muito importante. Porque existe aquele sugador do gratuito. Ah, eu só quero se for de graça. Né, Adriana? A Adriana faz muita coisa. Eu também faço muita coisa gratuita. Qual é a troca? Isso é a lei do equilíbrio, entre dar e receber. Como que você contribui? Ah, você contribui divulgando, aí você pega lá, posta no seu Instagram, você pega lá, manda o link do YouTube da Adriana para uma pessoa que precisava ouvir aquele trabalho, e de repente... Aquele serviço é o serviço que a pessoa está buscando. Essa pessoa contrata a Adriana, contrata a mim, você fez o seu trabalho de troca.
e aí você está no equilíbrio, aquilo se torna leve para você. Por isso que você que tem consciência, divulgue. Essa é a troca que você faz gratuitamente, né? Da mesma forma que você recebeu, com certeza. você passa adiante. E é aquela coisa, gente, né? Eu digo absurdo aqui, o que eu li que era um absurdo é dar errado. Isso não tem essa possibilidade, tá, Fabiana? Isso é bem importante você saber. Não vai dar errado nunca uma constelação, você nunca vai pegar o que não é seu, tá? Mas, ao mesmo tempo, tudo que a Sirlene falou é perfeito. É o dar e receber. Porque quando a gente só fica recebendo, né? Que nem eu tô aqui gentilmente pedindo, gente, é de graça você compartilhar no grupo. Eu sempre brinco, né? Bota no grupo da família, bota no grupo, né? Hashtag fica a dica, né? O pessoal ir se melhorando, né? No grupo do jogo de futebol, dos amigos, dos inimigos. Bota lá, gente. Aquele grupo que você quer ser expulso e não sabe como, bota lá, entendeu? Porque pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que você vai ajudar. Porque, gente, nós estamos aqui, realmente, o conhecimento que nós temos, gente, eu estava aqui no fim de semana com o curso Rodrigo Roma, é dinheiro, né? Os cursos, as formações que a Sirlene faz, tudo é muito caro, gente. E nós estamos aqui, mas a gente sabe da nossa missão, e graças, né, ao nosso esforço e ao Criador, nós somos abundantes, então a gente pode fazer esse investimento, assim como tu também pode, daqui a pouco tá fazendo um investimento, né, numa constelação, né, fazendo um curso, fazer alguma coisa. E nós fazemos de coração. Depois, como isso vai ser retribuído, o universo vai retribuindo, porque existe uma lei no universo, que é as trocas dinâmicas, né? A lei do dar e receber, né? Que o Bert Helling fala muito sobre isso, é o dar e receber. E por isso que às vezes as pessoas ficam ali, né, querendo. Ó, a Fabiana disse, ó, isso faz muito sentido, eu sempre divulgo. Eu só não fico, ela não fica só no gratuito. Gratidão pela explicação. É isso aí, Fabiana. Mas a gente tem que procurar esclarecer e entender o porquê das coisas. Isso é muito importante. Ó, a Cristina está botando aqui, ó. Obrigado por a gente compartilhar esse conhecimento. Gratidão por ter encontrado esse canal. Gente, curto aqui, ó. Eu vou colocar aqui o Instagram da Sirlene, ó, vou botar aqui o Instagram dela, é @Sirlene Correia Consteladora. Sigam ela lá, chama ela no direct, né? Às vezes a gente está atendendo, mas assim, quem já me conhece, entra no grupo aqui, na descrição desse vídeo tem um grupo, entra lá, né? Depois eu já vou passar o contato da Sirlene também para vocês, quem quiser entrar, para vocês também terem, gente, é começar a acompanhar. É o que a gente diz, né, Sirlene? Pega na nossa mão, que a gente com certeza vai ajudar você a chegar do outro lado com segurança, com tranquilidade, com acolhimento, com amor. Quem me conhece a Sirlene, sabe que a gente tem esse perfil, né, de acolhimento, de entendimento e de mostrar. A gente não é boazinha com ninguém, não, tá? Mas a gente ajuda muito. Sirlene, fala um pouquinho. Muito interessante essa pergunta, porque hoje de manhã eu estava estudando sobre isso, sobre culpa e gratidão. O porquê que talvez esse profissional, né, colocou uma frase dessa maneira, né? Se você ficar só recebendo de graça, você vai se dar mal com isso. Por quê? Porque essa pessoa que só recebe e não leva adiante, ela se sente culpada. E a culpa pesa, inclusive aqui nos ombros, fisicamente. Pessoas que têm muita dor nos ombros, são pessoas que carregam muita culpa. Vou trazer um exemplo bem simples dessa questão de culpa. Por exemplo, dentro do nosso sistema familiar, frequência da culpa, uma frequência baixíssima, né? É uma das frequências mais baixas lá, culpa e vergonha, deve ser 20 Hz. É isso, Adriana? Sim. Na tabela de frequência? 20 e 50, isso. 20 e 50. Então, as duas frequências mais 20. baixas são a frequência da culpa. O porquê? Muitas vezes, dentro da minha história familiar, por exemplo, eu, Sirlene,
Se eu não olho com gratidão todo o sofrimento de abuso que a minha história familiar sofreu, não foi só a mim, foram várias gerações que sofreram abusos, e eu não olho isso com um olhar de amor e de agradecimento que eles ficaram quietos, eles tamparam os ouvidos e as mulheres não puderam falar. E se eu olho isso com raiva e digo, que mulherada burra, por que não abriram a boca, por que não matou, por que não falou, por que não meteu louco, né? Não foi lá e rasgou o verbo, eu não teria nascido, né? Algo teria bloqueado o fluxo da vida, porque se as mulheres que foram abusadas se revoltam e não passam, ou não se permitem viver esse sofrimento calado, para que a próxima geração existisse, eu não estaria aqui. Né? Então, qual que é o meu olhar? Eu preciso ser grato por todo o sofrimento que elas sofreram caladas. Porque se elas tivessem falado, não vou, se fechado, a vida não teria continuado através dos meus ancestrais. Então, quando eu olho para isso e digo, cara, o sofrimento deles precisa ter valido a pena. Eu preciso fazer algo de bom com tudo isso que eu recebi. Porque a vida veio para mim com muito sofrimento, com muita dor. E se eu não faço algo de bom com aquilo que essas mulheres se sacrificaram, eu fico com culpa. Por quê? Porque eu recebi muito, mas eu não passei adiante. Eu não tirei isso de proveito, eu não tirei isso de conhecimento, eu só fiquei ali resmungando, dizendo que as mulheres são idiotas, são fracas, são burras, por que elas não foram lá e falaram, por que elas não foram lá denunciar? E aí, se eu tivesse essa postura, não, e aí eu não teria sido grata por todo o sofrimento. Imagina quantas mulheres se anularam, mesmo sendo abusadas, continuaram a ter filhos. E se eu não consigo olhar isso com amor, eu continuo vibrando na frequência da culpa. Então, a culpa, ela vem muito porque eu não sou grato. Mas não é gratidão de falar, hashtag gratidão, gratidão. É, de fato, compreender a dor e entender que mesmo com dor, essas mulheres continuaram tendo filhos. E aí eu compreendo, eu aceito, eu incluo a dor do abuso e entendo que eu sobrevivi através disso. Então, eu olho, agradeço, respeito, né, as mulheres que não, as pessoas que não puderam ouvir, que não puderam falar e nem a que puderam ver, né? E assim eu me liberto da culpa, porque eu faço algo de bom com isso. Eu consegui traduzir isso, Adriana? Com certeza, com certeza. E a mesma coisa é a vergonha, né, gente? Pessoal, conseguiu entender? Vamos botando aqui, ó. Deu um oi aqui, ficou bem entendido o que é a culpa, né? A culpa é aquilo, né, que a gente às vezes, por não ter voz, por não se sentir merecedor, a gente vai acumulando e a gente vai se fechando para a vida, né? Muitas pessoas se sentem culpadas, porque eu não trabalhei, porque eu só fiquei cuidando dos filhos, né? Então, todas essas culpas que as pessoas carregam, né? Porque eu não barrei aquele abuso, por que eu não me separei, né? Porque existe, inclusive, os comportamentos abusivos dentro da família, dentro dos casamentos, em vários sentidos, gente, não é só o sexual, é outros, vários tipos de abuso, né? A questão de autoridade, eu te sustento, então fica quieta, né? Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas sofrem tanto que elas nem sabem que é um abuso, não é verdade? Muitas mulheres que eu acompanho, que a gente, né, como eu sou terapeuta também, a Silene também às vezes a pessoa chega para nós e diz ela nem sabia que ela era abusada, né? Porque é um abuso diferente, é outro tipo, né? Que ela tinha um relacionamento abusivo, onde ela não tinha opinião, não tinha voz. E quantas mulheres, né, passaram por isso, de não ter voz nas suas relações, né? O homem fala e a mulher se cala, né? Então, gente, e é muito difícil, gente, é muito difícil, é muito desafiador a gente
né? Entender onde que começa e onde que acaba isso, né? Porque é um processo de cada uma, né? E cada uma tem as suas verdades para ter vivido aquilo. Então, o julgamento também é outra coisa que, né, baixa a nossa vibração. Isso é importantíssimo, gente. Quando eu julgo o outro, eu estou me igualando. Quando eu julgo o outro, eu estou também apontando para o outro. Então, é importante também, o julgamento também é uma vibração baixa. Porque eu começo, né? E o dinheiro, gente, isso é muito importante, tá? Uma coisa que eu entendi até foi com a Lisa Aires Soares. Ela é uma terapeuta quântica. Eu me lembro que uma vez eu vendo a live dela e ela estava falando sobre julgamento, né? Nossa, caiu a ficha na hora, porque né, eu estava passando por uma situação que eu estava julgando outras pessoas, outras situações. E aí, na hora, gente, hoje eu coloco assim, ó, plantão 24 horas de julgamento. Tá? Quando eu começo a julgar, eu já alarme. Porque é muito fácil, gente, a gente cair no julgamento, né? Um começa a falar, pois é, né? Viu o que o fulano fez? Julgamento, gente, é julgamento. E não tem o que fazer, a gente precisa só. Espera um pouquinho. Eu tô julgando isso, ó. Próximo, próximo, deixa passar esse sentimento, na verdade, Silene. Então, são as coisas, né? Mas fala para nós, Silene, e para o pessoal. O José disse que está passando para todo mundo, a Arlete também, está convidando a família. É isso aí, gente, é isso aí. É a única coisa que a gente pede para vocês, gente, divulguem. Porque assim, o que a gente quer, qual é a nossa, né, a nossa vontade é que mais pessoas recebam, se melhorem. E realmente essa é a nossa intenção de estar aqui, né, numa segunda-feira às 9. Vocês acham que a gente tem muita coisa para fazer? A Silene vai atender, eu vou atender, todo mundo vai fazer alguma coisa. Só que a gente precisa dar a nossa mensagem. Então, eu quero que você fale um pouco, Silene, sobre o método CORE para o pessoal. CORE. Eu tenho que aprender a falar isso. CORE significa clareza, origem, resolução e essência. Dentro de todo esse conhecimento de estudos, né, da minha busca de autocura, né, primeiro eu busquei curar a mim, primeiro eu busquei tratar as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus traumas, todas as minhas angústias ali. Lógico que isso não acabou, eu continuo tratando ainda, porque faz parte do processo de evolução, né? Como a Adriana disse, é um videogame. Cada fase você vai ter novos desafios. Então, dentro de todo esse conhecimento, eu criei um método que se chama método Core Hertz, que é um método baseado em frequências do inconsciente. Dentro da minha jornada, embora eu seja consteladora familiar, eu foquei ou eu busquei me especializar no inconsciente, né? Naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente não acessa, mas que nós atraímos e nós temos comportamentos indesejados através daquilo que está lá no nosso inconsciente, que é 90% de tudo aquilo que a gente pensa, age e sente, está lá guardado numa parte do inconsciente, 10% somente é racional. E aí, dentro desse conhecimento de neurociências, mas várias outras técnicas que eu estudo, eu criei esse método. O que é esse método? Existe um computador físico, né? Ele é físico, ele existe. Ele vai ler, né, através de uma foto, a frequência, quais são os pensamentos que estão impedindo hoje você ser uma pessoa próspera. Porque não é uma coisa só. Tudo assim como o nosso cérebro, a nossa mente, está tudo conectado. Não adianta você querer resolver uma coisa da sua vida sem mexer nas outras, né? Porque a sua origem, você nasceu ali dentro de um útero. Dentro desse útero, você tem muitas memórias. E aí você tem a memória de infância, você tem a memória da sua juventude, da sua sexualidade, da sua vida adulta. Fora as suas próprias memórias, você tem as memórias da epigenética do seu pai, da sua mãe, da sua avó, bisavó, até 12 gerações que estão aí atuando dentro do seu inconsciente. Além disso, você tem também o seu registro arcástico, as suas memórias de outras vidas
que também estão aqui emaranhando quem você é hoje, impedindo ou te trazendo uma lição que você ainda não aprendeu, né? Porque essas questões de outras vidas, elas vêm nessa vida para você aprender algo. Porque se fosse algo que fosse tão simples assim, o registro acástico não era fechado a 7 chaves, né, Adriana? Ele é por quê? Porque a gente precisa aprender com a dor. Então, se existe um... E dentro de todo esse conhecimento, esse computador, ele traz aí uma leitura, um relatório de 40 itens do seu inconsciente, dentro da sua saúde física, mental, espiritual e financeira, né? Então, dentro dessa linha de 40 itens, a gente inicia um processo de transformação da sua vida. Esse tratamento, eles são 3 meses. Por que 3 meses? Porque 3 meses é o tempo biológico da alteração da sua célula. Então, a sua célula leva 3 meses para desassociar aquelas informações e você pode se liberar daqueles pensamentos. Porque muitas vezes a gente cria pensamentos que racionalmente você não imagina. Por exemplo, dentro da minha leitura, dos meus hats, do meu pensamento, existia uma frase que provavelmente era uma frase de alguma outra vida, que eu estava ali em penitência, em culpa, em acusação de mim mesma, que eu não me permitia ser feliz. E a hora que eu li aquilo, falei, meu Deus do céu, o que eu fazia inconscientemente? Eu atraía situações que me faziam ficar infeliz. E por mais que eu mudasse, mexesse nas frequências externas, eu não ia na raiz da questão. Por quê? Porque eu precisava mudar a chave da raiz, que era eu não aceitar, eu não me permitir a alegria. Se eu não me permito a alegria, eu atraio infelicidade o tempo todo, né? Atraio tristeza o tempo todo. E era uma luta constante, por quê? Você se sente triste, aí você vai lá e quer mudar. Aí você se sente isso, você vai lá e quer alterar. Se altera muitas vezes a nível externo. Sim, é possível você fazer isso. Mas para quem quer mudar, lá na raiz, você precisa de um processo mais profundo. Então, esse método Core Hertz, ele é um método extremamente profundo de transformação. Então, ele é para quem está já no nível do videogame, game over, cansou de perder, sabe? Você vai lá e joga, quando você vai vencer, cai, morre. Joga, você vai vencer, morre. É para quem está disposto a vencer, a ultrapassar os seus maiores limites, desafios, dificuldades. É esse método que eu criei aí, que é para você vencer na profundidade os seus desafios. Com certeza, e isso é importantíssimo, né, para nós entendermos. Eu também estou passando por esse processo, gente, e a frase que ficou marcada para mim, né, é que eu vivia na negação, né? Então, assim, e foi engraçado até que a Silene começou a ler meu relatório e ela começou a falar: tu tem isso, não sei o que, isso não. Aí eu não sei o que, não. Aí lá, pelo acho que o 5º ou 6º item, né? Aí assim, não sei o que, você vive na negação. Não me lembro bem as palavras, mas é que eu estava ali negando muitas coisas que eu não queria ver. Gente, aquilo caiu os butiá do bolso, né? Que eu disse para a Silene, né? Porque ali eu entendi, né? Porque conscientemente aquilo para mim não era uma verdade, né? Porque realmente não é que eu tivesse querendo me enganar, não, mas consciente eu não sentia aquela dor, eu não sentia aquilo tudo, mas inconsciente estava lá, em algum momento da vida ia se manifestar na minha vida. E outra coisa também foram doenças que estavam no meu campo emocional, que estavam no meu campo espiritual, que se eu não tratasse agora, nesse momento,
nenhum download para o meu corpo. Então, isso, gente, o maior ganho dessa leitura desse computador é você se antecipar a qualquer coisa que possa vir, né, a entrar no teu campo, porque o computador também tem essa capacidade de ler coisas de vidas passadas que você precisa resolver, né? E ele, além disso, ele é um tratamento. Ele não só faz essa leitura, ele trata, ele vai mandando, né, para a pessoa, né, de 3 em 3 horas, né? Eu digo, eu sou tão fã que eu já sei tudo. Você não precisa nem disso, não. De 3 em 3 horas ele fica mandando aquelas frequências, né? Para vocês verem, gente, quem me acompanha, quem está comigo, já viu o salto quântico, tanto nas minhas postagens, nos projetos que eu dei de um mês para cá. Então, é visível, né? Quem olha assim já vê a minha forma, meu posicionamento, tudo, gente. E veio através de um desbloqueio. Por quê? Porque tu quer fazer as coisas, só que às vezes tu não tem coragem, não tem ânimo, né? Tá ali, né? Já tá cansado da vida, tá com a alma dilacerada. E isso é importante a gente reconhecer. E quem me conhece sabe que eu sou muito humilde em reconhecer. Eu andava muito cansada, e tu vê que a primeira coisa que o computador fez comigo foi, eu fiquei numa exaustão na primeira semana, assim, porque aquela exaustão já estava dentro de mim, só que ela veio em doses, né, ela estava vindo para mim em doses homeopáticas, no computador ele, tipo assim, para tudo. Tanto que esse mês de maio eu diminuí, né, muito tudo que eu estava fazendo para poder viver esse processo e também, né, me ressignificar e parar e olhar para os processos, olhar para o meu eu interior, me perceber, me olhar e aí seguir em frente, né, com novas coisas. Isso é importante às pessoas, né? Ó, a Cristina disse, eu quero. Ó, faz grupo desse tipo de trabalho. Não é meu trabalho, é da Sirlene, tá, Cristina? Vou te passar, ó. A Fernanda entrou agora. Ó, Adriana, faz um grupo, o Telegram desse encontro das 6 da manhã. Sim, vou fazer um clube do nosso encontro do curso, sim. Mas a Sirlene tem um grupo, né, além da constelação, né, que ela faz, mas também tem, né, acho que do Corey tu não tem, né, um grupo, mas esse além ela já explica. O Core, ele é um tratamento específico para quem escolhe ter o poder de mudança. Esse é o maior poder que a gente tem. O conhecimento traz mudança. Esse programa, ele é um programa mais único, exclusivo e transformador do que há no mundo, né? Esse computador, ele é único, é um computador alemão, isso não é tecnologia brasileira. Então, ele é para quem deseja transformação única no mundo. Então, o programa Core, eu vou iniciar uma turma agora, mais uma turma, dia 9 de junho. Que vai ser pela manhã, provavelmente vai ser às 6 da manhã, porque o tratamento, ele é o computador mais 12 sessões. Então, dentro dessas sessões, nós vamos trabalhar constelação, nós vamos trabalhar toda a história familiar, financeiro, nós vamos constelar mãe, pai, família de origem, relacionamento amoroso, a criança ferida, tudo isso vai ser constelado dentro desse programa de tratamento, mais acesso ao seu inconsciente. Então, existe uma técnica que eu aplico, você acessa os seus traumas, as suas dores, é praticamente aí uma sessão de hipnose que a gente acessa todas essas memórias aí que a gente precisa resolver. Então, o Core, ele é um programa de tratamento de 3 meses, uma vez por semana a sessão, mais o computador. Então, você tem uma tecnologia, para mim, isso é uma tecnologia arcturiana, né? Com certeza. A é especialista nos arcturianos, porque é uma coisa de outro mundo, de fato. Quando você lê o relatório, você não imagina o quão profundo ele vai trazer de você. São coisas que jamais a gente imagina. E eu não acredito que existe uma técnica tão profunda, dentre inúmeras técnicas que a gente tem aí, que já são maravilhosas. A Adriana tem aí, trabalha com a mesa, com o registro arcástico, que é uma coisa que eu amo, mas a leitura desse inconsciente, ele vai muito, muito, muito além
do que as constelações nos levam, o que qualquer outra ferramenta humana nos leva para ter esse conhecimento. Então, a gente vai usar uma tecnologia de ponta, mais um tratamento humanizado ali, que é o grupo do Core, que é o grupo do Core Hertz. Então, isso é um processo na qual a gente assina um contrato, que é um documento de prestação de serviço, aonde eu, como terapeuta, quando eu leio esse inconsciente, existe um sigilo, porque muitas vezes a gente lê ali coisas desafiadoras sobre nós, né? E as pessoas precisam ficar à vontade, porque eu ali, como terapeuta, o meu olhar ali é de amor, o meu olhar é de acolhimento, é de compreensão, é de entendimento, porque isso é o ser humano. Então, muitas vezes vem ali que a pessoa já sofreu abusos na infância, ela não tem essa memória. Muitas vezes vem questão de pedofilia, vem questões de sexuais, de que a pessoa tem tendência para outras questões. Vem também fanatismo religioso, vem que a pessoa, talvez em outra vida, ela já mexeu com coisas desafiadoras de magia. Então, às vezes, o relatório pode trazer aí que você também não foi esse anjinho de candura que você acha que você é. Né? Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, por que eu vim numa família tão desafiadora, que ninguém gosta de mim, que todo mundo me maltrata, que todo mundo me despreza? Quando a gente vai lá ler o relatório, muitas vezes vem no relatório que a gente foi um desafio aí para outra vida, né? E às vezes a gente está aqui em compensação. Então a gente precisa tratar isso para parar de compensar aquilo que a gente fez lá no passado aí, que a gente às vezes não sabe quando foi, mas a resposta está aqui no hoje, tá? Tudo que te interfere. O pessoal está perguntando, Sirlene, o pessoal está perguntando valores e tudo. Gente, entra lá no @Sirlene Correia Consteladora e fale direto com a Sirlene, tá? Ela vai explicar tudo. É bem importante vocês falarem direto com ela, né? Porque aqui a gente está dando só, né, um apanhado, tem muito mais coisa. Ela vai explicar o passo a passo para vocês, tá? Sim, aqui, ó, a Marisa está perguntando. Ele é individual, né? A leitura do computador é individual, mas o processo ele é em grupo, né? Porque é analisado várias questões de cada uma, né? E tem um atendimento onde a Silene faz a leitura do computador, né? E depois tem os encontros, né, uma vez por semana, para fazer todo esse, né, desbloqueio, né, todo esse processo que precisa para a pessoa conseguir, né, ter esse salto quântico, né? Chega de dor, né, gente? Chega de dor, chega da gente ficar aí, né, se lamentando, né? Ficar gastando com um monte de... Eu conheço, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço, gasta com um monte de curso, né? Um monte de curso, mas simplesmente aquilo não faz nada com aquilo. Então, né, eu acho que é importante a gente fazer investimento com uma coisa correta, com uma coisa que vai trazer uma transformação. E depois, sim, eu escolho o que eu quero. E é isso que é importante, a gente agora fazer uma escolha. Eu quero mudar minha vida de verdade ou eu quero viver essa mesma vida? Né, uma vida... Né, e é isso que a gente precisa definir na nossa vida. E é o que a Silene fala, a gente tem que estar pronto para essa mudança. Tem que estar pronto, tem que estar preparado para mudar de jogo, mudar, né? Ir para o jogo de gente grande, né? Crescer, porque é o jogo de gente grande, né? E grande que eu digo, né? É gente adulta, né? Adultizar, a gente vai crescer, porque a gente está preso muitas vezes na nossa criança interior. A gente está preso, né, naquelas atitudes infantis que a gente não entende, né? Então o processo ele é individual, mas né, ó, a Denise entrou. Rosane, chama, ó, a Rosane, a Marise quer saber o valor. Gente, chama a Sirlene e faz. Qualquer um de vocês chama a Sirlene se quer saber mais, ó. A Fernanda perguntando, ó, abrir campo para infinitas possibilidades. É isso, Fernanda, é isso, tá? É abrir o campo, porque aí o que acontece? Você desbloqueada, você na sua essência, você é o que você quiser ser, né? Você consegue colocar para fora as suas potencialidades. Bom, Silene, a gente está se encaminhando aqui para o final. O que tu gostaria de deixar, né? Como aí, né?
considerações aí para o pessoal. E, gente, vão lá no Instagram, vão lá e procura a Sirlene. Vou deixar aqui o Instagram dela. Bom, eu tenho que falar rápido, que eu sei que a Adriana tem, eu também tenho cliente agora. Eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer para vocês que escutam a Adriana, compartilham, comentem, vão lá no Instagram da Adriana, também devolva tudo aquilo que você recebe. Não seja aquela pessoa mesquinha, que o conhecimento só fica para você. Passe adiante, curtindo, compartilhe todo o trabalho que a Adriana faz. Ela tem se empenhado muito, eu admiro muito o trabalho dela. Eu falo, Adriana, você tem uma força, uma disposição, né, de estar nessa divulgação, gente. Honrem o trabalho da professora Adriana, divulguem, compartilhem, falem para as pessoas que existem caminhos de possibilidade. E esse programa Core Hertz é para quem deseja assumir o poder da sua vida. Para quem ainda está no momento infantil, porque isso é uma criança, culpando os outros, responsabilizando os outros, você vai continuar culpando e responsabilizando, muitas vezes em muitas vidas. Assuma as rédeas da sua vida, tome o poder, né? O poder de decidir. Eu decido mudar quem eu sou para a melhor versão de mim mesmo. É para esses que esse programa Core existe, para você que decide ser uma versão melhor de você mesmo e acelerar, às vezes, muitas outras vidas que você iria vir aqui aprender algo. Você pode aprender nessa vida e ter os resultados da sua colheita nessa vida. Sigam, curtam e compartilhem a professora Adriana. Quem quiser ir lá no meu Instagram, me manda um inbox lá, que eu passo os dados para vocês, o investimento desse programa de tratamento aí de 3 meses, tá bom? Com certeza. Gratidão, Sirlene, também pela tua disponibilidade de estar sempre aqui. Amanhã, gente, nós vamos estar no Instagram falando de vibração, né? Vai ser mais uma aula, né? Eu digo sempre, nossas conversas é uma aula de vibração. A gente vai estar trazendo mais conteúdo relevante para você. Amanhã também começa o programa, o curso sobre proteção. E o primeiro dia eu vou estar falando sobre aterramento e ancoragem. Tá? Então, assim, o que é preciso para um ser humano, né, conseguir, né, alavancar num primeiro momento se aterrar, né, e se conectar com, né, com colocar os pés no chão. Muita gente está aqui voando, né, Sirlene? Mas todo mundo. Então, né? Entra. Aterramento. Então, vamos começar amanhã aterrando. Vou ensinar técnicas para vocês, uma meditação também. E vou dar uma aula sobre isso para você entender. Vai ser às 6 da manhã no Instagram, ao vivo. Depois vai passar para o meu YouTube, tá? Então, é o Adriana Silveira. Esse aqui é o YouTube de uns meus parceiros que eu amo muito, que é a Márcia e o Augusto, que estão sempre junto comigo, né? Falei para eles lá, queria fazer uma live lá com uma deusa linda, vocês autorizam? E eles, só se for agora. Eles me apoiam em tudo que eu faço. Por quê? Porque sabem que eu sou muito responsável e só trago aqui pessoas que realmente são relevantes para o canal e relevantes, né, para uma melhoria contínua, tá, gente? Então, é isso que é importante. Sim, a Marisa disse, caminho do autoconhecimento, é isso, gente. Gratidão imensa a todos, tá? Então, assim, hoje eu ainda tenho aqui às 20 horas o Maná, um programa que eu vou falar sobre ansiedade, né? Às 21 eu vou estar falando sobre as mandalas de autocura, né? E vamos juntos aí, vamos juntos, misturado, trazendo. Vão lá, também eu vou passar o grupo da Sirlene lá nesse grupo que eu tô, para vocês também se conectarem com essa energia da Sirlene, tá? Beijo no coração de todos. Hashtag, curta e compartilhe a mestre Adriana. O trabalho e a divulgação dela, todo o conhecimento que ela está o tempo todo fazendo. Gente, honrem isso, devolvem, porque vocês vão perceber que isso fica leve quando a gente faz a troca. Ela dá, vocês recebem e vocês devolvem. Então, honra a professora Adriana aí. Gratidão, minha querida, gratidão. Estamos juntas, tá? Um beijo no coração e vamos lá. Vamos embora começar o dia com muita alegria e amor. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau.